Olá, meus amigos, voltamos aí, parte 2, iniciando o nosso material da aula 6 agora. Pessoal, vamos falar agora sobre grandezas. Na aula passada, nós estudamos razão, e eu comentei com vocês que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir, contar, são coisas mensuráveis. Então, as grandezas, tudo aquilo que nós podemos contar, a quantidade de pessoas, o tempo, dinheiro, enfim. Podemos medir, contar, mensurar, é uma grandeza. O que importa agora, e uma dificuldade de muita gente é natural, é diferenciar quando elas são diretamente e quando elas são inversamente. Porque aí você vai ter uma comparação entre duas grandezas e você vai observar se elas são diretas ou inversas. Eu estudei esse tema na minha 6ª série faz pouco tempo, né? O meu câmera ali está sorrindo faz pouco tempo. Você também viu isso na 6ª série. E eu sentia dificuldade na 6ª série. Aí o que foi que eu fiz? Eu decorei as diretas e as inversas, porque eu sentia dificuldade. E quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, poxa, por que eu vou explicar isso ao meu aluno se eu tinha dificuldade na escola? E eu comecei a observar que, poxa, a minha dificuldade é que eu não fui informado um ponto importante. Que toda a comparação, ela precisa de uma referência. Ela precisa de um parâmetro. Então, o erro, lá no caso, assim, vamos dizer assim, da história da minha 6ª série, o meu erro é que eu não consegui visualizar essa referência que eu tinha que buscar. Então, por exemplo, dia e pessoas. Se eu aumento a quantidade de pessoas, obrigatoriamente a quantidade de dias vai diminuir. E por que ela vai diminuir? Porque vamos tomar como referência um serviço. Se você vai construir uma casa, se você contrata mais pessoas, obrigatoriamente a quantidade de dias ela vai o quê? Diminuir. É por isso que construção de rico é rapidinha. Porque a quantidade de pessoas envolvidas é bastante, né? Então, casinha de pobre a gente vai construindo lá aos pouquinhos, demora uma vida. Eu demorei a minha para construir não sei quantos anos. Que construir uma coisa aqui, uma coisa ali, vai devagarzinho, vai indo. Então, esse é o processozinho da história. Então, vamos lá, eu vou colocar para vocês as grandezas diretas, as inversas, explicar cada uma, tá certo? E colocar também a dica, as principais grandezas da história. Põe na telinha aí, meu câmera, por favor. Vamos lá com a primeira grandeza da história. Grandezas diretamente proporcionais. E as grandezas diretamente proporcionais, ela tem a seguinte característica, né? Representação, as setinhas com o mesmo sentido. Porque é quando um aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Um exemplo para essa situação, se você pegar, sei lá, vamos pegar quilo de arroz e preço. Quanto é que está o quilo de arroz? Não sabe. Então, vamos botar 1,80. Se você resolve comprar 2 quilos, você paga 3,60. 5 quilos, você vai pagar R$ 9,00. Então, o que vocês estão observando aí? Que toda vez que eu aumento a minha quantidade, o meu valor ele também sofre um aumento. Porque a nossa referência aí é que o preço é fixo na história. Nós trabalhamos com preço fixo na situação. Então, eu aumento a quantidade, eu vou aumentar o meu preço. Então, essa é a relação diretamente proporcional da história. Então, elas apresentam essa característica. Quando um aumenta, a outra aumenta também na situação. Mas eu não vou escrever, coloquem aí grandezas diretamente proporcionais. 2 pontos. A divisão é constante. Coloco assim. Divisão é constante. Porque, na verdade, grandezas diretamente proporcionais vêm de números proporcionais.
e os números diretamente proporcionais, a divisão entre eles é uma constante. Como assim? Põe na telinha. Se você pegar 1,80 e dividir por 1, vai dar quanto? 1,80. Se você pegar 3,60 e dividir por 2, vai dar 1,80. 9 dividido por 5 vai dar 1,80 na história. Então, esse é o processozinho da situação. Beleza? Tranquilos? Então, as principais grandezas diretamente proporcionais, nós temos tempo e distância. Se eu aumento o meu tempo, a distância percorrida também vai aumentar. Claro que a minha referência aí é a velocidade média constante. Pessoas e produção. Se eu aumento a quantidade de pessoas, a minha produção ela também vai aumentar. Tempo e produção. Se eu aumento o meu tempo, a minha produção também vai o quê? Aumentar. Se você trabalha 8 e passa a trabalhar agora 10 horas por dia, mantendo a mesma eficiência de produção, claro que a sua produção ela vai aumentar tranquilamente. Beleza aí? Vem comigo. Então essa é a característica das grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta e a outra vai aumentar também na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra diminui também na mesma proporção. Temos as grandezas diretas, né? E agora temos as grandezas, vamos estudar, põe na telinha, as grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então a relação gráfica, sentidos diferentes. Vou colocar aqui o exemplo. Aí você tem, vou botar assim, velocidade média e tempo. Vou realizar um percurso em 120 km por hora. Então esse percurso eu gasto 4 horas. Ou, gente, desculpe aqui, eu desenho aqui. Sentidos contrários assim. Então, se você vai a uma velocidade de 120 km, você gasta então 4 horas. Aí você resolve ir a 80 km. Então, o seu tempo é de 6 horas. Você vai a uma velocidade de 60 km. Então, 8 horas. Aí você resolve ir a uma velocidade de 48 km por hora. Então você vai gastar 10 horas. O que você observa da situação é o seguinte. Eu estou diminuindo a velocidade média. Então, se eu diminuo a velocidade média, então o meu tempo ele está o quê? Aumentando. Então é isso que nós temos na relação inversamente proporcional. Uma grandeza vai aumentar, a outra vai diminuir, só que na mesma proporção. Ou seja, se uma dobrar, a outra se reduz à metade. Se uma triplicar, a outra se reduz à terça parte. Bruno, nas grandezas diretas você informou que a divisão é uma constante. E nas grandezas inversas, o que acontece? O produto é uma constante. Então esse é o grande detalhe da história. O produto é uma constante da situação. Beleza? Então olha aí, põe na telinha. Se você multiplicar 120 por 4, vai dar 480.
80 por 6 vai dar 480. 60 vezes 8 vai dar 480. E 48 vezes 10 vai dar 480. Então, a multiplicação, ela é uma constante na história. Beleza aí? Vamos colocar as principais grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, beleza? Deixa eu voltar aqui para abrir um espaço. Olha só. Então, vamos ver as principais grandezas inversamente. As principais. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos a relação tempo-pessoas. É uma relação inversamente proporcional. Bota assim, dias e horas. Isso aqui, gente, quando eu falo essas pessoas, é a quantidade de pessoas, né? Operários e tudo. Aí você tem que ter também, pessoal, vou até ser um pouco redundante, tempo e capacidade da pessoa. Como assim? Vem comigo, vem cá. Por exemplo, eu e Júlio. Então, eu gasto 1 hora para pintar essa sala. Júlio gasta 30 minutos. Então, a capacidade operacional de Júlio, ela é maior. Por isso que ele gasta menos tempo. Mas o pessoal vê isso, mas Bruno, mas pessoas e capacidade da pessoa. Então, se você aumenta o tempo, você diminui a quantidade de pessoas. Então, quanto maior a sua capacidade de produção, menor o tempo para realizar aquele serviço. No popular, quanto mais lerdinho, mais devagar, mais tempo você vai gastar na situação. Beleza? Põe na telinha aí. E uma outra grandeza especial, tempo e velocidade. Beleza aí? Então esse é o processozinho aí da história. Aí agora vamos para a nossa regrinha de 3 simples. Vem comigo. Porque a regra de 3 simples, você precisa ter essa base, você precisa dominar essa relação direta e inversamente. Porque não pode esquecer a regra de 3 simples, para você calcular, o primeiro passo é você montar a tabela, montar a relação, né? E o segundo passo é você realizar uma comparação. E aí você vai verificar se as grandezas elas são diretamente ou se elas são inversamente. Porque em cada situação diferente nós temos uma possibilidade. Beleza? Então põe na telinha aí. Então, o que acontece na regra de 3 simples? Se você observar que as grandezas são GDP, ou seja, grandezas, anotem isso, diretamente proporcionais. Anotem que a grandeza é diretamente, porque depois a gente fica, meu Deus, o que é GDP? O que é isso? A pessoa ficou doida, não fiquei doida? Não. Então anota aí depois. Se a sua relação ela for diretamente proporcional, ou seja, as setas têm o mesmo sentido, você faz o cruz credo ou x. B vezes C é igual a A vezes D. Então esse é o processozinho aí da história. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, sentidos contrários, você vai aplicar as setinhas. Tem gente que diz assim, escolha uma coluna e inverta. Eu prefiro fazer as setinhas, multiplica do ladinho, assim que eu falo. Então, multiplica do ladinho. Então, A vezes B igual a C vezes D. Então, vocês podem observar que diretamente proporcional é uma fórmula e inversamente proporcional é outra. Vem só comigo, o pessoal não tem o hábito de realizar essa comparação. Verificar se é direta ou é inversa. Se você se você fizer isso, de não comparar, você vai perder a questão. Porque se ela for inversamente e você aplicar a regra do direto, já foi, perdeu a questão, não pode vacilar nisso. Beleza? Futuro funcionário público desse país.
Então, primeira questãozinha aí da FCC, põe na telinha, 2010. Não esqueça, verificar se a relação é direta ou inversamente proporcional. O professor tem de corrigir 48 trabalhos de seus alunos. Nos primeiros 40 minutos de trabalho, ele corrige 6 trabalhos. Se continuar corrigindo no mesmo ritmo, ele utilizará para corrigir os 48 trabalhos. Então ele quer saber o tempo da jornada. Então 40 minutos, 6 trabalhos. Ele tem no total 48. Então tempo e trabalhos. Ou seja, tempo e produção. Então 40 minutos é o tempo que ele gasta para corrigir 6 trabalhos. Ele tem no total 48 trabalhos na história. Então ele vai utilizar X. Não esqueça aí, tem que ser tempo embaixo de tempo e trabalho embaixo de trabalho. Não pode errar a casa e as relações de cada um. Aí o que nós temos agora? Montamos a nossa tabelinha, beleza, numa boa, tranquilo, simples e fortes. Agora a gente tem que observar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, como o tempo para cada trabalho é uma constante, então obrigatoriamente se eu vou ter que corrigir mais trabalhos, eu vou gastar o quê? Mais tempo. Então eu aumento a quantidade de trabalhos, obrigatoriamente eu aumento o meu tempo. Então eu tenho uma relação aí diretamente o que? Proporcional. Fazendo o grande X na história, eu tenho que 6x é igual a 40 vezes 48. Aí um pouquinho de malícia, esse 6 passa para o outro lado dividindo. Então x é igual a 40 vezes 48 sobre 6. Por que eu tive essa preocupação, essa malícia aí? Porque 48 dividido por 6 dá 8. E 6 por 6 vai dar 1. Então nós temos uma relação aí que permite uma simplificação, ou seja, o mesmo número dividir em cima e embaixo na história. Então x é igual a 40 vezes 8. X é igual a 320. 320 o quê? Minutos. Dá aquela paradinha especial para copiar. Então esse é o nosso processozinho da história aí. Nós temos 320 minutos na situação. Aí, para transformar de minutos, porque a nossa resposta está em horas, o que eu faço? Eu vou dividir por 60, para transformar de minutos para horas. Por quê? Horas, uma hora corresponde a 60 minutos. Então eu vou pegar 320 e vou dividir por 60. 60 vezes 5, 300. 320 menos 300 vai dar 20. Então 5 horas e 20 minutos. Beleza? Então esse é o processozinho aí da história. 5 horas e 20 minutos. Dá aquela paradinha especial. E vamos marcar a nossa alternativa de letra A, que é a nossa resposta correta. 02, Banco do Brasil, FCC 2010. Belíssima questão aí também na história, de regra de 3 simples. Pesquisadores descobriram que o uso do fundo preto nas páginas de busca da internet produz um consumo menor de energia em relação à tela branca. Se todas as buscas fossem feitas com tela preta, a economia total em um tempo médio de 10 segundos seria equivalente à energia gasta por 77 milhões de geladeiras
ligadas ininterruptamente durante 1 hora. Então, 10 minutos aí, nós temos uma economia de 77 milhões de geladeiras durante 1 hora. Nessas condições, a economia total, em um tempo médio de busca de 30 minutos, seria equivalente à energia gasta por essas geladeiras ligadas ininterruptamente durante... Então, observe que a quantidade de geladeiras é a mesma. Tomamos como base 77 milhões. Então, 10 segundos de economia representa 1 hora ela ligada. Então, 10 segundos de economia representa 1 hora de funcionamento dessas geladeiras. O nosso probleminha está aqui. Se o tempo médio de busca é de 30 minutos, então em 30 minutos, quanto será a nossa economia? O que a gente tem que ficar atento aí na situação? Vocês conseguem observar? Isso. A primeira relação está em segundos. A segunda relação está em minutos. Então esse é o nosso probleminha da história. Então eu tenho que colocar na mesma grandeza, ou seja, ou só segundos ou só minutos. Então eu tenho aí duas opções de saída. 30 minutos, pegar o 30, multiplicar por 60, né? Vai dar 1.800 segundos. Ou eu posso transformar 10 segundos para minutos. Como assim? Calma. A cada 10 segundos, eu economizo o quê? 1 hora. 1 minuto corresponde a quantos segundos? 60. Então vocês concordam que eu afirme que em 60 segundos eu gero uma economia de 6 horas? Concordo, Bruno. Porque se em 10 segundos é 1 hora, então em 60 segundos eu economizo o quê? 6 horas. Beleza? Tranquilos? Aí, o que acontece nessa situação? 60 segundos corresponde a 1 minuto. Então, 1 minuto, nós temos uma economia de quê? De 6 horas. Então, é uma questão, antes que você pense em mandar um e-mail, você tem uma liberdade. Eu poderia transformar os 30 minutos para segundos, tranquilamente, ou eu poderia fazer essa transformação que eu fiz. O que você não pode mudar é a proporcionalidade. Então, ou eu transformo os 10 segundos fazendo a relação de proporção para minutos, então em 10 segundos em 1 hora, então em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, eu vou economizar 6 horas. Foi a opção que eu fiz para sair. Mas não está errado você que pensou em transformar os 30 minutos para segundos e fez a regrinha de 3. Beleza? Então, põe na telinha aí. Vamos fazer a brincadeira agora. Minutos e horas, né, de economia. Então, 1 minuto, 6 horas. 30 minutos, X horas. Beleza? Então, 1 minuto, 6 horas de economia. Fazendo a proporção, x é igual a 30 vezes 6. 180 horas. Aí nós precisamos só adequar a situação, aquela liberdadezinha, vem comigo. Um dia corresponde ao quê? A 24 horas. Põe na telinha. Então nós temos 180 horas, vou voltar aqui. Um dia, 24 horas.
Então é só pegar 180 e dividir por 24. Então 24 vezes 7, que é o valor mais próximo aí da história. Temos 168. Então nós temos 7 dias e 12 horas, que é o nosso resto aí da história. Beleza? Então vamos utilizar aí, serão necessários 7 dias e 12 horas para essa situação. Beleza, meus amigos, tranquilos? Firmes e fortes aí na historinha? Vamos marcar lá. E aí, a nossa resposta correta é a letra B de bola, 7 dias e meio aí na situação. Terceira questão, bem legal aí. Aquela questãozinha 0800, né? Mas para comentar aí uma situação de capacidade operacional, que ele até está cobrando isso lá em regra de 3 composta e nos últimos concursos tem sido cobrado. Não na simples, mas na composta. Uma máquina gastou 27 minutos para tirar cópias das páginas de um documento. Se o serviço tivesse sido executado por outra máquina, cuja capacidade operacional fosse igual a 3/4 da capacidade da primeira, então teriam sido gastos, vamos lá. Então nós temos a relação de tempo e capacidade. Beleza? Então o tempo, 27 minutos. Vamos escolher um. Escolha um. O tempo da segunda máquina, X. O que eu não posso esquecer é uma coisa. A segunda máquina ela tem uma capacidade de 3/4 da primeira. Então 3/4 de 1 é a mesma coisa que 3/4 vezes 1. Então é o próprio que 3/4. Então você aqui, para esse número, você tinha uma liberdade. Agora esse de cá não. Esse você tinha que manter a proporção da história. 3/4 do primeiro na situação. Beleza? Então, fazendo a proporção, x é igual a 27 vezes 3/4. Ou desculpa aqui, gente, ó, falha minha, e isso. Mas agora foi de propósito mesmo. Qual é o erro? Alguém poderia dizer? Olha, faltou a comparação. Não pode fazer logo o x. Esse é o grande erro da história. Você tem que comparar e verificar se elas são diretas ou inversas. Porque quem pensou em fazer logo o x é direto, errou. Por quê? Se eu diminuo a capacidade operacional, então o tempo ele vai ser o quê? Aumentado. Então você tem uma relação inversamente proporcional. Porque quanto menor o tempo, menor a sua o quê? Capacidade. Beleza? Então você tem uma relação inversamente. E na relação inversa, agora você não faz o x mais, você multiplica do ladinho. Então é 3/4 vezes x, que é igual a 27. Fazendo a proporção, 3x é igual a 27 vezes 4. Ou seja, x é igual a 108, 27 vezes 4 dá 108. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então nós vamos gastar aí 36 minutos na história. Então a resposta aí de 36 minutos. Beleza? Tranquilos? Dá aquela paradinha especial para copiar. Marca a letra A, que é a nossa resposta correta. Vem comigo. No próximo bloco a gente faz a quarta questão e vamos iniciar a regrinha de 3 composta. Não sai daí, te espero para o nosso terceiro bloco ainda.